Está a começar Então, agora. pronto. Estão aqui a entrar no meio de um rant sobre o que é que está errado com Portugal, não é? Que São é muitas tudo. coisas, Que é tudo. Basicamente. mas neste caso, fiquem a saber que aqui o vosso Roberto Gamito levantou uma questão que é: em cada Câmara deste país, em cada autarquia, há um gajo que é responsável por criar o inventário das árvores. Eu sei que aqui estou a esticar para fora de Portugal. No Egito, no deserto do Saara, um gajo está. Assim, epá, o meu trabalho é muito fácil, não há árvores nenhumas aqui. Há três ou quatro lá ao Opa. fundo. Mesmo na floresta amazónica, cada vez tem menos trabalho. Não é? Vamos partir desse princípio. Que há um gajo desses em cada município cujo trabalho é contar as árvores. Anualmente deve ter um inventário, manda uma folha de cálculo, não sei para quem. Quem é que quer ver isso? Pá, e nós estávamos aqui a discutir que é todas as câmaras, ou quase todas, têm um arquiteto paisagístico, não é? Yeah. E porquê é que não pode ser eu a tratar disso? Porque é que tem de haver um gajo à parte a fazer isso, não é? Faz lembrar aqueles vídeos que nós vemos, aqueles stories do Chega e assim, que estão três gajos a mudar uma lâmpada num poste de iluminação e depois isto está errado com Portugal, devia ser só um gajo, não sei o quê. O que está mal é usarem três gajos e envolvido uma semana a lâmpada fundir. Isso é que está mal. Eu não me Sim. importava se tivessem 20 gajos. Esta lâmpada, isto vai durar, nunca mais se preocupam com isto. Agora, usam 3 ou 5 e aquilo Pois, pá. passado um bocado deixa de funcionar. Não sei, se fosse só um gajo era melhor, não é? Era um gajo a fazer tudo o que há para fazer aqui em Lisboa, por exemplo. Yeah. As coisas funcionavam mal e a gente fica, pois pá, é só um gajo, coitado. Yeah. Agora, Mas sempre que o gajo chegava fazia bem. Ele se calhar só vem a esta rua daqui a 5 anos. Mas quando ele cá vier, isto fica um espetáculo. Às vezes dá uma sensação que Portugal é uma espécie de aglomerado de pedreiros. Na medida em que o pedreiro, tu nunca sabes bem quando é que ele vem. Ele vem, passado 3 meses volta, destrói aquilo que construiu porque já não é bem assim, aquilo já está meio escavacado, tem que voltar ao início, porque o pedreiro português, eu não sei se é aplicável a todos os pedreiros. Não quero estar aqui a ofender pedreiros de outras nacionalidades, ou melhor, aqueles pedreiros de outras nacionalidades assim que chegam a Portugal fazem apropriação cultural. O típico pedreiro português tem sempre esta fezada. Eu estou em querer que sou omnipresente. Eu estou desconfiado que consigo estar em 7 ou 8 sítios ao mesmo tempo. Eu nunca conheci um que... É verdade, eu só consigo estar num sítio, várias obras a decorrer, nunca ter uma epifania. Mas se eu tenho 7 obras, eu sou só um. Nunca lhe ocorre. Se estiveres envolvido na obra em que ele supostamente é para concretizar, há um ponto em que ele desliga-te o telemóvel, há um ponto que começam as desculpas. Voltando ao gajo do inventário, fascina-me a ver essa pessoa e das duas uma, ou é um gajo muito profissional e é um trabalho que em certos municípios pode ser um trabalho puxado, puxado a vários níveis, porque tu tens de ter uma cabeça muito especial. Eu facilmente, eu se calhar não sou dos piores casos, mas imagina um tipo com a cabeça de TikTok. Contava 3 palmeiras, mas eu já contei. Não saía da mesma rua. Ou então não é profissional nenhum e põe números ao calhas. Porque também ninguém vai ver. A não ser que ele exagera. Há aqui um cenário em que ele se pode lixar. Houve um fogo, mas nessa altura ele estava de férias. E ele está a usar os números do ano passado, mais árvore, menos árvore. E o pessoal, "Então, mas isto ardeu tudo! Como é que há 50 mil eucaliptos? Ardeu tudo. Vocês também não deixam um gajo trabalhar. Há trabalhos é que... um gajo que está só a fazer um inventário, não é? Ele não trata das árvores, Não, não é? não, não, não. É só o mesmo inventário. Eu moro na Ajuda e eu vi agora fizeram aí uma grande cerimónia porque vão inaugurar 20 novos abrigos para gatos, que são umas caixinhas Isso é preciso uma para cerimónia. gatos. Uma cerimónia de inauguração. Sim, a malta toda ali, vamos ter 20 novas caixas para gatos. E depois tem um velho que está encarregue de Ok. cuidar dos gatos todos. Agora, será que também existe um gajo para criar o inventário de todos os gatos que há na ajuda? De certeza que há. Mas caixas não é difícil, não é? Árvores é muitas. E gatos também. Tem de haver um gajo que tem de fazer um inventário dos gatos. Quando isso se torna norma, não é só aí. Certamente essa medida já foi implementada em outros sítios. E se está implementada em muitos sítios, há um superior para essas pessoas. Das duas, uma, ou mantém uma farsa, não quer saber, ou então é ainda mais picuinhas que os subalternos. Tu estás-me a dizer que há 23 caixas.
Tens a certeza? Estás a contar que o sem-abrigo está lá perto ou não? O próximo passo é a única coisa que falta. Cerimónias de inauguração de caixas de sem-abrigo. É o único. Sim. É a última. Casas já não conseguimos inaugurar porque já há casas em todo o lado. Gatos, também todos os gatos já têm uma caixa. Mas temos que continuar a inaugurar qualquer merda, que há pouca coisa para inaugurar. Isso é uma cena que eu pensei ainda esta semana. Às ruas damos nomes de pessoas importantes, muitas das quais já nem sabemos quem são. Seja pessoal ligado à política, seja poetas, artistas. Nós já não estamos nesse tempo. Essas pessoas desapareceram e em seu lugar apareceram os criadores de conteúdo. Daqui a 100 anos Exato. teremos a rua Tiagovski, teremos a rua Window, teremos a rua de não sei quê, criadores de conteúdo adulto, não confundir com o Tiagovski, Sim, faz para criança, os criadores de conteúdo, e depois há os criadores de conteúdo adulto. Tu não és uma atriz pornográfica? Não, sou criadora de conteúdo adulto. O que é que diferenciará uma criadora de conteúdo adulto de uma atriz pornográfica? é os novos tempos. Eu acho que é os novos tempos, é a independência, é a mesma coisa de nós termos passado de Gatos Fedorento para sketches na internet de... Pronto, eu acho que é uma coisa, é a independência, é a procura de independência. Agora, quanto à sua... Pronto, é mais a sua ação, não é? A sua qualidade de acting. Aí, não sei, deve ser uma experiência mais terra a terra, creio eu. Criadoras de conteúdo adulto que só se focam nos pés. Isto se calhar sempre existiu, porque o fetiche não é uma coisa que tenha aparecido há 15 dias. A preponderância, como é que eu ia dizer, esta novidade em há possibilidade de fazer dinheiro com isto, se calhar é uma coisa mais ou menos nova, parece-me. Pois é, daquelas coisas que o sistema normal pornográfico que existia. Se bem que eu não sei, tu andas neste mundo há mais tempo do que eu. Portanto, quando é que foi assim a primeira vez em que tu te apercebeste que existia a pornografia audiovisual? Epá, não me recordo. Eu sou tão velho que o primeiro encontro foi em papel. Mas o E audiovisual, pá, TV não... cabo, Sim, sim, certamente, certamente. Acho que até na TVI, sexta, salvo erro, que aparecia um filme desses. Não sei se é por aí, mas uma diferença essencial é a escassez. Havia uma coisa de longe a longe, tinhas essa oportunidade e não só para a semana, é tipo um é cometa. verdade, sim. Passa. Mas seria engraçado propor esta experiência, um exercício de pensamento, que é alguém que se quer masturbar ia recorrer à pornografia e os sites de pornografia não, só daqui a 15 dias. É Isto agora verdade. é assim, isto agora está online de 15 em 15 dias. Dá para ter um contraste de quem viveu as duas realidades. Aquela coisa que às vezes há em certas tecnologias, o velho, o novo, e depois há os nostálgicos. Não há o nostálgico Sim. da pornografia. Há sempre algum maluco com relevo, eu não me recordo Aquelas de... poucas áreas onde tu não encontras ninguém a dizer antigamente é que era. Não era. Não era, não era. É que não era de forma nenhuma, nem em qualidade, nem em Não era, não era. Certamente há alguém que diga: epá, quando passaram a pornografia do papel para o vídeo, lixaram-me isto. Eu cheiro a papel, porque eu gosto muito de ler. Eu estava-me a cultivar enquanto mexia no nabo. Era só para... Mas mexia mais com a criatividade. Pá. Eu lembro-me sempre de uma história do Markle, eu já não me lembro onde é que ele contou, mas que ele disse que na sua adolescência ele pegou numa data de músicas e filmes e coisas que tinham pequenas trilhas sonoras de gemidos e ele juntou tudo, fez uma edição em que juntou tudo e depois ficava ali com os fones a ouvir aquilo e a imaginar. E eu acho isso extraordinário, esse nível de empenho para criar um ambiente, enfim, o Marco é um gênio. Por Quer acaso ia dizer, mais para o outro lado, mas se fosse hoje, epá, este gajo tem uma mente estranha. Já passaram uns anos, já podemos dizer, há aqui engenho envolvido. Porque alguém que faz esse tipo de coisa, tu és um pervertido muito especial. Tu não te contentas, não sei se ele foi este detalhe, colecionou os gemidos todos, mas aqui a sequência ainda não está certa. Este tem de vir antes daquele para dar aqui sim, uma certa sim. harmonia. Se ele foi a este ponto, Markle, colega de comédias, amando quadrados e joguinhos e coisas desse género, eu nunca conheci ninguém que fizesse aquilo que costuma aparecer nos filmes da década de 90. Sempre que
brincavam com esta coisa da pornografia de revistas, havia sempre algum que tinha uma espécie de culto. Um sítio qualquer, numa casa da árvore, uma espécie de santuário da pornografia, em que ele era o gajo, por ter Exato. colecionado aquilo tudo. E nessa altura, realmente, era o gajo. O meu amigo é o CEO dos X-Vídeos. Sim, Eu sim. quero ser amigo deste gajo. Se eu quero recorrer à pívia, é com aquele tipo que eu tenho de falar. Quando se democratizou o acesso à pornografia, esse tipo deve-se ter sentido muito triste. Perdeu prestígio. Mas eu nunca conheci essa figura. Nem sei se é uma figura. Certamente houve. Até não sei se o Marco também foi alguém desse género de colecionar revistas. Claramente não. Para ele ter de recorrer a esses métodos doentios, era porque ele não era este gajo, nem tinha amigos que lhe Sim, conseguissem sim, sim. arranjar isso. Sim, quando uma pessoa tem muito tempo livre, ou torna-se artista ou um gajo muito estranho. Há uns minutos, antes de ir para a conversa, estava a procurar uma coisa e depois fui ao ChatGPT. Está certo por um lado, por outro, os lugares comuns do stand-up atualmente. O que é que Hum. dirias que são os lugares comuns do stand-up atualmente? Lugares comuns. Pá, o pior de todos, que é um lugar comum muito específico, é a malta, epá, assim de tempos a tempos aparece um open mic no Comedy Club que chega e diz: deixa-me aqui só tirar-vos a pinta, ver qual é que é a pinta deste público. Vocês curtem de humor negro? Mas isto é uma coisa muito específica que vai além de um lugar comum, quase ao nível da loucura, eu acho. Isso até se Ah, calhar terá resultado as primeiras vezes, mas quando se torna. é uma luta muito estranha. Tem o facto de ser uma muleta e depois tem uma coisa que me parece que muitos comediantes estão a descurar. Que é, isso é um momento de... Sabes quando num filme ou numa série que não envolva meta-abordagens, tu vês o microfone lá em cima ou num lado. Exato. É um momento, como os ingleses dizem, um momento boom mic. Até podias estar mergulhado naquilo que estás a ver, seja no palco, seja uma série, seja um filme, e há esse corte de repente, ok, isto não é bem a realidade. E muitas vezes, também me incluo aí, fazemos isso sem pensar e estamos a lixar o flow da atuação. Para fazeres isso, para referires que aquilo que estás a fazer é comédia, normalmente é sempre pior do que melhor. A não ser que tenhas depois uma piada para brincar com isso. Mas nesse aspecto é uma muleta e é um momento em que é claro que isso às vezes é no início, mas às vezes também já tenho visto mais à frente. Até está a correr bem e de repente há um corte e o público. É verdade, isto é um espetáculo de comédia. E eu que pensava que o gajo estava a dizer aquilo naturalmente, aquilo está tudo ensaiado. E essas pequenas coisas às vezes fazem uma diferença do caraças. Para ter isso tem de ser algo mais subtil. Há a malta que diz no início e há a malta que quando não está a correr bem e que está a fazer humor negro ou acha que está a fazer humor negro, depois dizem: então vocês não curtem do humor negro? Vocês estão aqui numa noite do humor negro, estão aqui no Chiado Comedy Club. Acho que é o que eu já vi acontecer em Noites do Paixão, Noites do Isso Humor é... Negro. E às vezes vês as pessoas estão todas a rir-se de outras piadas do humor negro como deve ser e depois tu vais lá e dizes isso, se calhar em princípio são as tuas piadas, não é? O público. Porque é isso, quando eu vejo essas coisas a serem ditas, normalmente é de pessoas que querem criar essa ilusão de que as coisas não estão a resultar bem porque o público não gosta do humor negro. Porque senão snowflake só. Pode acontecer que não gostem, mas se nesse cenário que tu pintaste, não me passo era à pinta de há pouco, mas esse cenário que tu pintaste, se gostaram do humor negro de outros comediantes e não gostaram de ti, epá, até se pode dar o caso. As piadas desse comediante até resultam, mas nesse dia está desinspirado, está a entregar mal e. Exato. Epá, tem de lidar. Há noites assim, não há grande coisa a fazer. Ou arranjas forma de, a meio da atuação, mudares o chip, tentar dar a volta, é sempre muito complicado, mas é aí é que se vê a diferença entre um comediante que está mesmo muito rodado e um comediante que está no início e um comediante que ainda não percebe. Essas pequenas coisinhas fazem uma diferença do caraças. Não gosto muito dessas pessoas que se refugiam nessa bolha do humor negro. Pois torna-se muito fácil justificar porque é que não corre bem. Eu tenho estado aqui a ler um livro sobre stand-up e até é bom. Tem muitas coisas que, pronto, que são do conhecimento geral, mas há ali uns pontos. Acho que nunca tinha chegado lá. Quando algum comediante diz que o público não percebe e justifica-se, é demasiado inteligente para o público. Isto eventualmente pode acontecer. Isto acontece em todas as artes, mas normalmente não é isso que acontece. O que acontece é
o público não está suficientemente interessado naquilo que tu tens a dizer. Logo, supondo que a piada é boa, quando entregas uma piada que exige um bocadinho mais do público, o público não te acompanha porque não criou ligação contigo. Capta a ti e ires construindo essa relação e depois vais densificando, caso queiras, podes não querer. Muitas das vezes essas piadas ditas com mais camadas não funcionam porque o comediante foi incapaz de estabelecer relação com o público. É tão simples quanto isso. Como há em todas as artes, se em todas as artes há público que não compreende uma determinada coisa, é claro que... Mas no stand-up é mais difícil porque a maioria de nós está a falar num registro que é muito próximo ao registro da conversa. Mesmo sendo um estilo, por exemplo, o teu nonsense, ou isso, é num vocabulário que mais ou menos é partilhado por toda a gente. A razão pela qual o público às vezes não acompanha é por isso. Supondo, mais uma vez, que a piada é boa. Ou melhor, é mesmo a piada. Pá, é um comediante também, mas os gajos também escrevem muitos guiões. Não me recordo o nome do... A linha de abertura. Diz que é muito importante a primeira coisa que dizes e que pode ser uma piada ou não. Mas essa linha é importante para tu administrares a atmosfera certa que queres para aquilo que vais fazer. Se estiver de acordo com aquilo que vais fazer, é uma espécie de boost. Se estiver em dissonância com aquilo que tu és, pode estragar. E há outra coisa, mas essa já sabia, fez-me bem recordar. O espetáculo não começa quando estás em cima do palco. O espetáculo começa quando estás no sítio e as pessoas estão a ver. E sobretudo aquele momento onde tu estás, se as pessoas estão a ver, até ao palco. Esse momento, que podem ser segundos, 15 ou 5, dependendo da distância que tens de percorrer, aí o público já está a avaliar. Avaliar a ponto de, se este movimento que faz até ao palco, e isto, desdobrado, a forma como mexe no micro, por exemplo, um exemplo mais recente, o Shane Gillis, não é? Shane Gillis, a forma como ele agarra o microfone com as duas mãos está de acordo com a persona mais, um texto mais aparentemente desleixado. Tão desleixado que ele às vezes nem termina a punch. Se ele está a dizer uma palavra da punch e o público já está a rir, ele nem termina a palavra, passa para outra coisa. E isto está tudo em consonância. É claro que isto não está à tona das pessoas. O público inconscientemente sabem que aquilo faz tudo sentido. Aquela forma de agarrar, que agora há muita gente a fazer, que é com as duas mãos. A forma como agarras o microfone, como tiras o microfone do tripé, a forma como deslocas do sítio onde estás até ao palco, isto já está a contar. Isto já é atuação. E aqueles que conseguem fazer, quando isto está tudo em sintonia, se não tiverem sintonia, imaginando esta situação. Estás num sítio qualquer, sentado onde estiveres e vais para o palco. Um andar confiante. Chegas a palco, tens uma persona nervosa. Mais uma vez, isto funciona para a maioria do público no inconsciente. Mas há ali qualquer coisa que... Isto está qualquer coisa que está aqui a falhar. Olha, quem faz isto muito bem, quanto a mim, é a Mariana Rosária. Ela começa a atuar assim que sai do sítio onde está. É exatamente, a persona começa, e já ouvi dizer, já não sei quem é que foi, não sei, algum comediante americano, começa assim que entras no sítio, porque alguém que te vai ver já te está a ver antes de atuares. Imagina que tu, entre comediantes ou entre pessoas que estão ali, tu és bué efusivo, estás bué alegre, depois chegas a palco, és um gajo. Epá, há ali qualquer coisa que te destoa. Fica mais uma dica para quem não sabe. Eu agora eu ando mal habituado, porque no Lisboa Comedy Club tens a cortina. Então é isso, as pessoas não te veem. Sim, não há esse caminho. Sim, não há esses segundos para te avaliarem antes de subires a palco. Não é? Sim, entras ali e pronto, é tudo muito mais fácil. E agora, quando vou atuar a outros sítios em que tenho de passar, às vezes tens de vir de trás, tens de passar pelo público inteiro até chegar ao palco, já te vês mais aflito sobre o que é que deves fazer. Lembro-me de fui agora atuar a Sesimbra à noite do Porta Nova, em que pronto, tu tens de passar pelo público inteiro até chegar ao palco. E o Porta Nova fica lá à tua espera. Ele não deixa aquilo no tripé, ele fica ali com o microfone na mão, então tens de chegar lá, tens de receber aquilo do Porta Nova e tudo isso, pá, enlouquece-me. Porque no início eu ia com uma persona muito definida. Eu ia andar muito devagar até palco, fazia umas merdas estranhas e não sei o quê. Mas agora eu ando a tentar abandonar a persona e é isso, estou mais despido. Portanto, o que eu tenho de fazer é ir da forma mais normal possível, vou o mais depressa que consigo, recebo aquilo, tudo bem, e foco-me só no texto e honestamente, de momento, ando-me a cagar completamente para essas questões alheias ao texto e persona. Sinto que me prendia muito a isso. Por exemplo, há uma coisa que me afetou já por 2 vezes, ainda a última atuação,
já em menor grau, mas o telefone e ponho a gravar a atuação. E nessas 2 vezes deixou de gravar. E eu assim que olho para o telemóvel e percebo que deixou de gravar, há ali uns segundos que estava-me a correr bem e eu, caso aconteça, ou arranjar outra forma, ou trazer outro gravador, mas mesmo na situação que não grave, eu tenho de aceitar, ok, fodeu-se, voltar. E já por 2 vezes isso me aconteceu. Estava a correr muito bem, olho, está a gravar e pensar, foda-se, caralho. Sei que disse coisas que não tinha escrito e o público está, mas porquê que este gajo que estava bem em palco, de repente. E é outro momento de boom mic. Estás a quebrar a persona, estás a quebrar o flow, a suspensão da descrença vai toda a vida. Não é que esteja à procura de um papel, ainda que o papel esteja ali, o papel é outra coisa que também é preciso ter cautela. Eu tenho estado a fazer sempre coisas novas, por isso levo, mas eu acho que há um número de vezes que podes ir, porque há um momento a partir do qual que aquilo. O público já. O máximo é 3 vezes, eu Sim, acho. sim. E a mesma coisa, te enganares numa piada também. O público acha graça, mas se começas a enganar Nessa aí muito. eu acho que é só mesmo uma vez. Epá, se calhar ia até às Quebrar 2. o persona eu acho que 3 aí pá, não sei. Eu acho que ia até às 2. Se for muito público, epá, tentar não ir para o clichê quando falhas a piada, porque isso vai eventualmente acontecer. E às vezes só acontece na tua cabeça. Tu falhaste a piada, mas o falhanço resultou noutra piada, está tudo bem, aceita. Tu logo vais fazer a piada como está delineada noutra vez. Isso. Às vezes, por exemplo, sei lá, uma piada que tem 3 ou 4 punches, só dizes 2 e depois mais à frente lembras-te, foda-se, só disse metade daquilo que queria dizer. Pá, deixa de estar, não é? Sim, segues. E na primeira vez foi mais tempo, se calhar já não consegui voltar ao que estava. Nesta, menos tempo, já não voltei ao sítio onde estava, mas consegui subir ainda bastante. Eu acho que estes momentos em que de repente se quebra a ilusão que é um gajo que está a falar coisas que está a pensar no momento, não sendo stand-up, não deixa de ser engraçado. Muitas das críticas que se apontam à Joana Marques vêm nesse sentido. Só uma gaja que está a ler um papel. Só uma gaja que está a ler um papel. Como se houvesse a possibilidade de fazer aquilo todos os dias. Vou para a rádio e digo umas coisas. Isto também revela a falta de cultura disto tudo. Isto está presente, seja no programa da Joana Marques, seja no stand-up. E acho que não cabe ao comediante de quebrar esta ilusão. Epá, acreditas nisso? Acredita à vontade. Às tantas também, o host, assim que abriu o espetáculo, é só para avisar que esta malta tem tudo texto escrito, não sai nada da cabeça. Quem achar isto, saia daqui, que eu não gosto desta malta. Sempre que isto acontece, epá, quebra-se ali a magia. Construíste uma relação que dura os minutos que estiveres em palco e de repente quebras. O pessoal sente-se defraudado. Às vezes é mais importante que quase tudo o resto. Tu conseguiste construir uma relação com base nas tuas piadas, com base nos teus ângulos, com base na tua persona, conquistaste. E depois, de repente, afinal, este gajo não é nada daquilo que mostrou. Então fomos enganados. É por isso que o pessoal valoriza muito a verdade. Mas quando o pessoal se sente defraudado, é muito complicado ganhar a confiança novamente do público. Às vezes funciona. Eu costumo fazer uma coisa, às vezes, que é quando eu noto que existe uma certa tensão no público, porque não apanharam bem ainda se aquilo é humor nonsense e meta e não sei o que, ou se eu sou só todo fodido dos cornos. Então, como eu sei que existe essa tensão, basta eu dizer algo do tipo: bem, se isto foi estranho para vocês, então vocês imaginem para a criança que trago no ventre. E aí as pessoas percebem que eu tenho autoconsciência do que é que estou a fazer e que, portanto, aquilo é suposto as pessoas rirem-se daquilo. Então ficam assim, tipo, não sei se me posso rir do deficiente, se ele vai levar a mão. mas eu acho que isso é sempre... Nós, ou a maioria de nós, estamos sempre à procura da resposta mais fácil para aquilo que está à nossa frente. E assim surgem as teorias da conspiração, surgem os comentários relativos à comédia. Eu tenho um beat que ainda só fiz uma vez e funcionou muito bem, que era sobre rapto. E sobre uma mudança que houve nos filmes em que envolvia rapto de há umas décadas e os atuais. Há uma ligeira diferença. É uma coisa mínima, mas assim que eu apanho essa coisa mínima, o pessoal desmonta, e a partir daí desmonto, enrolo o suicídio aí à volta e brinco com o que é que vale aprender a fazer nós. E o pessoal ri-se e depois no fim vieram ter comigo. Parti-me a rir. Mas tu és ganda maluco. Não, eu apenas vi uma cena, isto era assim, e agora não tem nada a ver, também não vou desmistificar isso. No Twitter ou numa rede social,
fazes uma piada assim um bocadinho mais fora do que é suposto, e aqui, a atualidade, eu acho que a atualidade conseguiu consumir quase tudo. Hoje dizem logo, o que é que andaste a fumar? Como se fosse preciso fumar para fazer uma piada um bocadinho mais fora da atualidade. Porque é mais fácil acreditar nisso. Não há grande coisa a fazer, é deixar as pessoas acreditarem naquilo que querem acreditar. E às vezes é também uma forma de elogio muito portuguesa, que é através da crítica. Existe essa coisa clássica de tu és ganda maluco, pá. Que é a forma de eles estarem a dizer eu gosto muito de ti, às vezes. Não querendo aqui armar-me pedante, mas tem de ser, tem de ser. Falta gramática crítica. Tu, quando queres criticar alguma coisa, falta de vocabulário. A ligação que o algarvio médio tem com coisas relativas à arte são dois mundos que não se tocam. Aqui é o Tony Carreira, Fernando Mendes, Serafim. Tudo o resto que possa haver de música é uma coisa muito lá ao longe. Não desmerecendo todos estes artistas porque são bons dentro do seu campo, mas ficas com o vocabulário curto. Só sabes te relacionar com estas coisas. Não sabes se te aparece uma coisa, um jazz, um stand-up mais nonsense. É como alguém que só está habituado a ver quadros hiperrealistas e depois entra numa exposição de quadros abstratos. Não tem gramática. Isto é só formas, é só cores. Não consegue sequer começar a desbravar caminho. Outro exemplo, poesia. Se não estás habituado a ler poesia, vais para um poeta mais hermético do género Herbert Welder, a forma de articular as palavras é tão estranha, tão diferente da forma comum, nada faz sentido. Faz, aquilo tem uma lógica interna. Só que para chegares àquela tens de passar por outras tantas, porque ele está a desmontar todas as lógicas. Uma longa tradição que vem desde o início, desde os poemas, sei lá, dos ameríndios, até é uma tradição órfica, sei lá. Não vale a pena aqui entrar no name dropping, mas tens de conhecer, isto é válido para a poesia, para a comédia também, para te conseguires relacionar com algumas coisas, precisas de reconhecer alguns apiadeiros importantes. Isto soa sempre a pedante, mas para não soar tinha que estar aqui a desbobinar muita coisa. Por exemplo, quando vês uma one-liner, tu não precisas de saber as referências, quem é que são os melhores ou quem é que foram os melhores a fazer one-liners. No entanto, se souberes, depois tens forma de avaliar e começas a ter gramática. Se tu souberes Dimitri Martin, o Wright, o Edberg, tu começas a ter ferramentas. Surgir um gajo a esse nível, o Jimmy Carr, tu começas, ok, vês ali um online no Twitter, está muitos furos abaixo, não é? Está muitos furos abaixo, ou está ao nível, dependendo. É sempre uma linguagem que começa a ficar muito esotérica. Não sei até que ponto podemos pedir isso ao público. Entendes, entendes, não entendes, não entendes. Por exemplo, há uma piada que eu escrevi a semana passada. Não é bem uma piada, é uma sucessão de ideias. Quando era o cigarro analógico, havia esta frase, e agora não sei se transitou para esta nova era. Nas paragens de autocarros, havia sempre alguém que dizia: epá, não posso acender o cigarro, o autocarro aparece logo. Ok, acontecia vagamente. No entanto, também estamos em Portugal e os transportes são como são. Se isto realmente tivesse impacto, até eu que não fumo andava com um maço de cigarros. Saco um cigarro, aparece o autocarro. E até o motorista, porra, como é que eu apareci aqui? Este é um cenário. O outro cenário é alguém que apanha cancro porque farta-se de fumar a ver se o autocarro aparece e ele não há medo de aparecer porque estamos em Portugal. Pode haver outro cenário contrastante. Isto é válido para todos os países, à exceção de Portugal. É uma ideia que não estou certo que o pessoal ainda entenda a referência porque parece-me que não transitou. Não estou a ver o pessoal do vape dizer: epá, assim que eu ligo o vape aparece-me o autocarro. Eu não estou muito a par dos vapes e dos Icos e não sei o quê, mas eu presumo que é algo que tu podes deixar a meio e depois continuar, não é? O cigarro Não é não. como o cigarro à maneira. O cigarro, se for sem abrigo, podes, porque eles se apanham a metade na rua. Desse ponto de vista, nunca se dá o devido louvor aos sem-abrigo. Às tantas, não sei se foi a ética da pessoa que muito mudou, se foi o número de sem-abrigo que aumentou. Às tantas aumentaram os sem-abrigo e são eles que andam a catar beatas. E o pessoal anda todo contente: não, os portugueses estão melhores. Será que estão? Pois, pá. Que eu não sei como é que está em Lisboa agora. A última vez que fui aí, deu uma noção que há mais sem-abrigo. Há mais, é. Eu já morei aqui há uns 10 anos. Saí lá no Oriente e notei uma diferença. É aquela coisa dos Estados Unidos. Às tantas parece que é a capital, é uma cena fixe para os turistas, mas depois há uns bastidores muito negros. Parece-me que Lisboa está-se a transformar nisso.
Mas estávamos a pensar nos lugares comuns. Disseste esse, arriscarias mais algum? O que é que ele diz aqui? Nem sei quando é que isto começou a ser um lugar comum. A vida de casado versus vida de solteiro. Isto... É fácil. Mas é isso, há lugares comuns, mas não sei, mas aí é possível fazer coisas boas com isso. Porque isso é daquelas coisas que eu hoje critico, ouço alguém a fazer mais um beat sobre ser casado, mais um beat não sei o quê. Mas eu, quando um dia for casado e tiver filhos e não sei o quê, se calhar também vou fazer piadas sobre isso. Aliás, porque é isso que eu digo no dia a dia. Aliás, tu só vais casar e ter filhos para ter mais beats. Não é? Exato, sim. Mas por acaso é muito engraçado. Eu acho que o Luzindro não se vai chatear de eu dizer isto, mas estou ouvindo todo o set do Luzindro, tu vês todas as fases da vida dele. Fase de casado, começar a entrar em divórcio, estar ali no meio, ainda não está divorciado, ainda não está bem não sei o quê, e depois está divorciado, e depois está no mercado outra vez de engate, e agora tem uma namorada, e essa namorada tem um filho, e é muito engraçado ver isso. Ou seja, o Luzindro é o seu próprio biógrafo. É isso que estás a dizer. Sim. Ele ainda não se deu conta. Ele ainda não se deu conta. Mas eu estou a escrever uma autobiografia. Ele tem de saber com muita certeza o dia que vai morrer para terminar o trabalho como deve ser. Eu gosto muito do Luzindro. Eu acho que é um dos gajos dos gajos mais sólidos. Há um grupo muito, daqueles que eu conheço, um grupo muito restrito de gajos que são quase infalíveis. E eu suspeito que ele pertence a esse grupo. Sim. Deixa-me lá ver aqui outro lugar comum. Pois é, aquilo que tu disseste, aqui está a experiência de ser pai e mãe, mas isso é daqueles lugares comuns que assim que tu és, se fores comediante, vais fazer, porque tu vais mesmo tens sempre esta não é esta fezada que encontraste um ângulo novo, não é? Mas é muito difícil não fazer, até se calhar até um bocado estranho, não é? Mesmo é que tens bons exemplos. O Luís C.K., quantos beats é que ele tem à volta das filhas, não é? Quase tantos como tem beats de punheta. Pois é, para ele é um lugar comum, pois. Yeah. Mas não sei se isso conta bem como lugares comuns, porque aí são só coisas normais que muita gente pode fazer piadas sobre. Eu acho que lugares comuns é mais as muletas. No momento não me estou a lembrar de nada, mas há piadas que são muitas vezes sobre a mesma coisa e que eu sei que tu telepaticamente estás a ver que isso existe, mas especificamente agora não me lembro o quê. É mais crossfit, por exemplo, crossfit. Fazer piadas sobre crossfit. Para cruzar aquilo que nós temos dito, nenhuma destas ideias que possamos eventualmente dizer, que a lista tem para aí umas 40 ou 50, isto por si só não é um lugar comum. Sim. É a forma como tu abordas. Se abordares isto, que já foi tocado muitas vezes, das mesmas formas, então torna-se um lugar comum. E se estás a dizer, por exemplo, uma piada. É uma piada sobre... Pode ser sobre qualquer coisa, mas eu acho que o humor negro nota-se mais. Quando é uma piada sobre um tema, sei lá, supondo cancro. A punch é altamente previsível. É um lugar comum. Às vezes a mesma, ou com uma ligeira variação, ou já foi dita pelo Rui Sinel, ou por outro comediante qualquer lá fora. Como o leque de temas é curto, é difícil. A não ser que faças... A primeira piada é uma piada batidíssima e o pessoal pensa, ok, ele vai até aqui e às tantas é uma desconstrução dessa piada. Pode ser essa a abordagem. Eu acho que é uma cena que acontece não na desconstrução... Sim, tá, às vezes também. Uma cena que eu noto até, por exemplo, no Louis C.K. nos últimos anos, é que ele às vezes as primeiras piadas é piadas que podem ter sido ele como de outro qualquer, um gajo do Twitter. Depois as segundas ou terceiras piadas já começam a entrar no território do Louis C.K. A grande diferença entre o Louis C.K. destes anos e dos de antigamente é que ele antes não se dava, nem a primeira era comum. Então agora dá-se para o luxo de poder fazer isso. Sim, agora eu... marcar a diferença. A primeira coisa tem de... Houve uma altura que eu estava muito à procura disso e estava a notar que muitos comediantes lá fora faziam isso. Às tantas, as primeiras piadas, pensando num beat, tinham 10 piadas, as primeiras 3, se for preciso, eram piadas quase de
que andavam por aí, eram andotas quase, de lugares comuns sobre esse tema, e depois a partir daí é que eu acho que isso é uma cena que mudou ligeiramente. A maioria dos comediantes não fazia isso. Só o facto de ter algo que já foi dito perde o encanto. Por exemplo, eu tenho uma piada que fiz e ontem estava a ver um especial, já o tinha visto, mas revi ontem, a Rosebud, não sei se conheces. E ela tem lá uma piada, e eu agora tenho um beat sobre preguiças, e eu tenho uma piada parecida. E eu assim, caralho. E depois fui ver, mas deixa-me lá, eu não escrevi esta piada agora. No Twitter para em 2018. É uma preocupação a nível global, não é? Se eu visse, foi depois, era o suficiente para me desinteressar por aquilo. Ela faz em relação aos gatos e eu faço em relação às preguiças. O número de horas que dormem e a punch é exatamente a mesma. Só que eu depois dou mais uma volta e isto, no meu caso, é apenas uma à parte. No caso dela, é a piada principal naquele segmento de piadas. Mas eu fui o suficiente para... Já me aconteceu com o Jimmy Carr. Ele faz uma piada e eu já fiz uma piada parecida. E depois vou ver... Não, mas eu já fiz esta piada há 15 anos. Ok. Se eu vou fazer aquela piada... Em princípio não. Em princípio já não vou fazer aquela piada. Se fosse a situação inversa era o suficiente para... Ok, apaga a piada, não me interessa... Por exemplo, houve um caso em que aconteceu o contrário com um comediante brasileiro. Por acaso gostava muito dele, depois deixei de gostar, percebi que havia ali umas piadas que não eram dele e depois, ok, vai a tua vida. Mas isto é uma piada mais ou menos simples a que todos chegamos. Primeiro não era, e depois, ok, não uso mais, e agora, passado estes anos todos, mais de 10 anos, ele tem um especial e lança a piada. Eu assim, cabrão, era uma piada sobre mimos. Ai, cabrão. Se em vez de uma, são duas, três, 10, começa a ser estranho. Voltando aos lugares comuns. O que é que poderíamos chamar um lugar comum? Gostes ou não, seja hoje, seja daqui a 50 anos, ainda houver stand-up, vai-se continuar a fazer piadas sobre casais, sobre diferenças entre homens e mulheres, até porque, gostando ou não, vamos variando um pouco. O homem e a mulher de hoje já não são bem a mesma coisa do que era há uns anos. E eu nem estou aqui a brincar com cores de cabelo, poupas, ativismos. Eu acho que esse é o lado que dá para brincar aqui de forma diferente. Tu podes pegar numa coisa muito comum, adicionas a camada do ativismo, percebes a fragilidade que é relacionar uma coisa e outra. Por exemplo, o discurso de ódio. E podes tentar problematizar isto. Fala-se no discurso de ódio das redes sociais, mas podes esticar isso e às tantas... Isso é a mesma coisa que um jantar de família, não é? É exatamente a mesma coisa e até podes esticar às tantas... Mas é ódio mesmo. Quando as pessoas há uns tempos se odiavam, escreviam cartas, escreviam livros. Isto era uma arte. Tu agora escreves 3 ou 4 palavras e um emoji. Ou às vezes só uma palavra. Morre. Eu acho, pois isso é que é verdadeiro ódio, isso é que é ódio profundo. Não é? Porque tu hoje em dia, tu estás numa discussão e ouves algo com que não concordas e tens aquele impulso explosivo de mandar a pessoa para o caralho e de chamá-la as merdas que depois podem fazer com que venhas a ser acusado de discurso de ódio, não é? Antigamente, para tu receberes uma correspondência e isso te enerva, e tu, com todo o tempo do mundo para poderes meditar e dizer eu vou ser superior, não vou deixar que este impulso se manifeste, e deixares tu escreveres ali com todo o tempo do mundo, isso sim é que é um ódio profundo, pá. Alguém escrever nas redes sociais, ó, Diogo Faro, vai para o caralho, isso não é ódio. Isso não é nada, isso não é nada. É o que eu proponho, juntamente com outras coisas, é ódio de autor. Isso é ódio genérico. Houve exemplos. Eu vou dedicar um livro a um gajo que não gosto. É a forma mais próxima de matar este gajo sem matá-lo. E eu vou passar, como houve casos, um ano... Eu agora odeio esta figura e vou passar um ano a escrever uma coisa que ninguém, né? Atualmente odeio este passagem. É exigível mais esforço. Isso não é ódio, não é nada. Se por um lado é um tabu, por outro tornou-se demasiado ambíguo e as redes sociais aproveitaram-se disso. Estamos numa fase que, se aparecerem muitos reportes, é discurso de ódio, mas porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Era uma coisa mais ou menos sinalizada e agora tornou-se tão vago, tão vago. E isto não é discurso de ódio, mas este exemplo, epá, gosto sempre de trazê-lo à baila. Um professor de história no Facebook escreve um texto sobre o Hitler e é banido. Há várias justificações, se calhar até partiram num sítio bom, quando são usadas sem critério,
Esta do. Isto foi para tornar a comunidade mais segura. E se eu estivesse no Facebook e me cruzasse com aquele texto de história em que me dizia que o Hitler. Eu sentia-me inseguro. Semana passada li um livro que relata 100 casos de censura. Há casos que tu ficas a pensar do governo chinês. Em território chinês, o pessoal está proibido com pena punível com prisão, se representares o Winnie the Pooh. Porque apareceram uns memes, eu não sei, isto é uma história nas redes sociais, não podes fazer nada com o Winnie the Pooh, nem memes, nem vestiste o Winnie the Pooh, nem... Senão vais preso. Que ditadura é Diz muito esta? sobre o país, não é? Nós cá escreves sobre o Hitler, banido. Lá o Winnie the Pooh. Lá o Hitler é que está bem, não é? Que ditador tão frágil que não consegue lidar com uma personagem da Disney. É o lado cómico e sério ao mesmo tempo. Eu não sei se foi na Itália, se foi em França, mas quando a comitiva chinesa foi a um destes países, eles passaram por um sítio onde havia uma loja em que havia uma mascote, um gajo a fazer do Winnie the Pooh. E então, o governo desse país, eu não sei se é a França, se é a Itália, tira o urso daqui. Tu vais visitar um país, há várias situações dentro deste eixo. Os árabes vão visitar a Itália, o maior produtor de vinho. Tirem o vinho das mesas! Tirem o vinho das mesas que eles podem achar mal. Um evento sobre liberdade de expressão. Tapem as estátuas! Que os gajos vêm aí! Não causar aqui um curto-circuito, mas é um evento sobre liberdade de expressão. O orador que ia falar sobre liberdade de expressão é melhor não. Epá, isto é inconveniente. Vamos falar de liberdade de expressão, mas sem falarmos grande coisa. É verdade, isto é como no museu, não é? Há figuras que estão seminuas. É tapar. Nos Estados Unidos, em que uma comissão de pais se insurgiu com a réplica da estátua de David, porque os filhos não podiam... A primeira denúncia foi: é uma figura pouco cristã. Sendo David uma figura da Bíblia. Erraram logo, porra. Erraram logo, caraças. Acho que é na zona do Porto. Há pouco tempo fizeram, no máximo 10 anos, uma estátua em homenagem ao Camilo Castelo Branco. Sendo que não é o Camilo Castelo Branco, mas uma senhora de peito farto. Uma senhora de peito farto que supostamente o vestido está a simular que o vento está a passar. Não sei se está alguma coisa a descoberto. Mas reuniu-se uma comissão de pessoas. Isto não tem nada a ver com o Camilo Castelo Branco, porque a personagem que está representada no Amor de Perdição é isto e isto e isto. Aquela mulher que está ali não tem nada a ver com o Amor de Perdição. Ninguém sabe quem é. Pode ser a musa, pode ser uma ninfa, pode... Mas as pessoas acharam, não, para já ninguém leu o Camilo Castelo Branco. Se tivessem lido, percebem, ele se calhar até ia achar graça àquela mulher que estava ali. Então o homem que andava à cacetada com toda a gente foi preso, foi, utilizando aqui uma expressão a Diogo Faro, em pleno século XXI, alguém que se insurge com uma gaja seminua de mármore na rotunda, está mal, pá. O problema é mesmo uma gaja de mármore. O principal problema é dizerem que o mármore italiano é italiano, quando na verdade é português. Vêm comprar a Portugal e depois metem rótulo italiano. Isso não sabia. Isso não sabia. Isso ninguém fala. Dos sapatos sabia que isso acontece muito. Do mármore não sabia. E muito do mármore italiano que se vende é português. Compram barato em Portugal, metem um rótulozinho que é mármore italiano e fazem. Espera aí que a gente se calhar está aqui a encontrar um padrão. Mármore fazem isso, sapatos fazem isso. E se Itália faz isso com tudo? Às tantas, tudo o que vende Portugal. Temos estas duas coisas, já o mármore e os sapatos. E o vinho. Então o vinho mais famoso do mundo, às tantas é português, só que se passa por italiano. Não me digam essa merda. As mulheres muito bonitas italianas são portuguesas? É isso que estás-me a dizer? Às tantas é um país de fachada, aquilo não há nada lá. Essa cena do branding é revelador do mundo onde nós estamos. Damos muito valor à marca. Se houver marcas com muita injeção de capital, conseguem fazer este jogo. Isto para dizer o quê de uma forma mais sintética? A qualidade é algo muito, 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 muito subjetivo. Nós somos ludibriáveis
de uma forma tão fácil. E aí é que eu faço uma crítica àquele humor mais de estética. Ou tudo o que dê só preponderância à estética. Porque às tantas é isso que estás a fazer. É pôres um rótulo, és made Italy. De facto, és num sítio qualquer. Queres ganhar o prestígio de Itália, mas quando de facto foste feito na Groenlândia. Sem ser esquimós, não sei o que é que eles fazem lá. Espero não estar aqui a ofender o pessoal da Groenlândia. O Trump queria comprar a Groenlândia. Sim, sim. Aquilo até acho que tem umas reservas de petróleo. Petróleo. Sim, petróleo, sim. Tem petróleo e esquimós. Se tem esquimós, deve ter huskies, esquimós e petróleo. Acabei há dias um livro chamado Astrotopia, que fala aqui nas ideias, sobretudo do Musk e do ex da Amazon, sobre Marte. Futuros possíveis, vá. Aquilo que eu gostaria de começar a perguntar é: gostarias de viver em Marte? Se gostaria de viver em Marte. Epá, eu acho que se essa opção fosse dada era porque se calhar não era uma opção. Era porque era tens que viver em Marte. Ou morres. Há duas fações. A fação do Musk que diz Marte é a melhor cena, e depois a fação a Terra é a melhor cena, eu quero é que vocês saiam todos daqui para isto ficar para os ricos. E às tantas, o Musk também quer a mesma coisa, só que arranjou outra narrativa. Eu não sei até que ponto ele é inteligente, mas supondo que há ali uma pinga de inteligência, Marte é inabitável. Aquilo faz, em média, menos 69 graus negativos. E parecendo que não, aquilo não há nada. Não há nada lá. O Musk disse mesmo numa entrevista que o plano era enviar 2 bombas nucleares para os 2 polos de Marte para criar um efeito de inverno nuclear. Nesse livro fala na ordem das 1000. Das 1000? Ok. Sim. Há um debate entre ele e uma cientista, ela a duvidar um bocadinho da razoabilidade da proposta. Primeiro, onde é que vai arranjar tanto? Ele, eu sou o Musk, ok. E depois, não é certo que isso cause aquilo que ele pretende. Pois. Pois é um bocado. Como é que é a expressão? Atirar. É tirar o que é à parede. O que é que se Há o barra à parede. O barra à parede. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sei se em Marte acontece de forma diferente. Na Terra, quando lanças uma bomba atómica, há radiação. Resulta radiação. Em princípio, em Marte vai acontecer a mesma coisa. Pois, mas acho que o plano era mesmo que isto fosse irmos viver para lá daqui a muito, muito tempo. Era deixar aquilo regenerar sozinho. Ou seja, É obrigar Marte a ter um campo magnético e já explorei isto no outro podcast que eu tenho sozinho. As primeiras missões que ele fez, não tripuladas, ele, num dos foguetões, pôs um carro, um Tesla, e um manequim lá dentro. E nesta altura, certamente é fácil procurar na internet, há um Tesla a orbitar por aí com um manequim lá dentro. E eu gosto de pensar se há vida extraterrestre. Ó António Verde, diz-me uma coisa. É da Terra? Sim, é da Terra. Aquilo não é um manequim. É. Eu bem disse que nós devíamos ter arrebentado com aquela merda, não é? Mesmo para o extraterrestre, que já está muito mais à frente que nós, se ele chegou cá é porque a tecnologia está muito mais à frente, de repente olha para aquilo, grava uma espécie de reels e fica viral. Nós vimos um carro com um manequim lá dentro. A não ser que haja uma versão, ou melhor, se acreditarmos na existência das fadas, há uma fada do cosmos e dá vida a esse manequim, o manequim, uma espécie de Pinóquio, acorda, foda-se, onde é que eu estou? Felizmente os loucos não são todos milionários, porque se fossem... O que é que estás a ver atualmente, a nível de comédia? O que é que eu estou a ver? De momento estou a ver Kill Tonys. Ok. Não porque gosto, mas porque vão fazer uma versão disso em Portugal. Ok. E eu vou lá e estou a tentar perceber o que caralho é que eu vou fazer naquilo. Consegues resumir? Estás a falar do crivo, não é? No crivo, sim. Há um júri com 3 comediantes, que neste caso são o David Cristina, o Carapeto e o Pedro Sousa, e a função deles é julgar os comediantes que vão lá fazer 3 minutos. Vêm vários comediantes, vão fazer 3 minutos, e se correr bem, gozam com eles levemente, falam um bocado, tudo bem. Se correr mal, são completamente humilhados perante o Cine Teatro Turim em Benfica.
Ok, não há uma boa reação. Não, nunca sais a ganhar. Mesmo que tu chegues ali, partes a sala toda, ainda há a hipótese de eles começarem a gozar contigo e tu não teres resposta. Sim, E sim, eu sim. estou a ser completamente incapaz de escrever piadas de roast a esta mão. Pá, não consigo escrever piadas de roast. É uma coisa que não te sai naturalmente? Não me sai naturalmente. É pá, não sei. O Carapete e o Pedro Sousa, pá, não me consigo lembrar de nada. Porque é isso, primeiro vêm as coisas fáceis. E eu não quero ir para as coisas fáceis, de ser gordo ou não sei o quê. Então o que é que há além disso? Não faço ideia. Eu só me apetece fazer uma coisa a Norm Macdonald. De fazer o oposto de um roast, de dizer piadas de merda, e não sei. Mas lá está, mas isso já se fez. Yeah. Norma Macdonald já fez. Não sei o que faço. Mais uma vez, o Norm veio à conversa. O Miguel Vaz constatou, é uma referência cada vez mais presente nos comediantes. Parece-me que, se tivesse que apostar, diria a par com o Luís C.K., talvez. Atualmente, a nível, pelo menos do pessoal que tenho falado aqui, entrei novamente no... Ih, agora esqueci-me do nome dele. O Patrice O'Neill. Não sei se Pois é. conhece. Tem uma piada, ou tem um beat, e eu recordo-me pensar em algo parecido já há muito. Nunca escrevi, foi só um pensamento. Eu recordo-me exatamente quando eu estava em Lisboa e ele tem um beat que eu não sei até onde é que vai, mas a premissa inicial é quando anda na rua, parece que há uma espécie de código entre os gordos. Não sei se conhece este beat. Não conheço, não conheço. Eu não faço parte do vosso grupo. E eu recordo-me de pensar nisso, que estava acompanhado com um amigo angolano, e eu quando me cruzo com um preto, quase que somos obrigados, somos da mesma tribo. E eu recordo-me pensar se isto era aplicável a mais coisas, e certamente pensei no gordo, pensei noutras cenas. As Ah, mulheres também, quando há um grupo em que são todos homens e há duas mulheres, há uma pressão para essas duas mulheres serem amigas. E eu acho que é depois a partir daí que também se cria aquela coisa de que as mulheres se tratam mal umas às outras. mas Eu acho que é por causa disso, por causa dessa pressão. aquilo que, tanto naquilo que eu vivenciei e no beat do O'Neill, nesta situação tu vais na rua e são pessoas que aparentemente não conheces e só pelo facto de partilhar uma característica contigo é o suficiente para estás fixe. Com os homens até pode eventualmente acontecer, ainda que não seja muito comum. A única característica que nos une é sermos homens. Talvez não é preciso muita coisa para homens se aproximarem. Mulheres, Mas por acaso acho que isso acontece. Por exemplo, estás numa agência de comunicação, que hoje em dia é 99% mulheres. E encontras um homem e há uma pressão para. Estás a passar. Não o conheces de lado nenhum, mas tens aquele impulso de dizer: então, boa tarde, como é que vai? pensei que ias dizer há uma pressão enorme para ele mudar de sexo. Tem graça por ser específico, mas se pensares mais, é quase aplicável para tudo. Pegando nesta ideia, mas transformando-a numa coisa diferente, é perceberes onde é que está a exceção. Onde é que, ao andares na rua, cruzas com pessoas que pertencem à tua tribo, não te reconhecem e até fazem questão de não te reconhecer. Talvez um sem-abrigo. Deve haver uma pressão do caraças para eles cooperarem entre si. Um lobo solitário, não é? O ermita, para já, não se cruza com ninguém, a não ser que ele seja um péssimo ermita. Pode vir a acontecer com a crise na habitação. Eu sou ermita, mas partilho casa com mais 4 ou 5. Sim, sim. Eu queria ser ermita à antiga. Não consigo. O que é que tens pensado assim a nível de stand-up? O que é que tem feito rir assim ultimamente? O que é que me tem feito rir? Seja coisas que tu pensas, não levas a palco, mas achas graça por um motivo ou outro, ou então coisas que tenhas visto. Epá, normalmente o que me faz rir são coisas que não fazem rir a mais ninguém. Coisas que escrevo que por alguma razão me fazem rir, mas que eu sei que se vou para palco dizer não vão Yeah. sacar absolutamente nada, mas tenho cada vez mais levado isso para palco. E de vez em quando as pessoas até se riem. Pá. Levei agora uma que eu achava, pá, eu nunca vou dizer isto. Mas partilhei com a minha namorada e ela disse: epá, eu acho que isso é incrível, tens de dizer isso. Fui dizer, correu muito bem. As duas vezes a seguir que fiz, bombou as duas vezes. E agora estou à espera das próximas. E eu acho que vou continuar a. Yeah, isso não é o melhor exemplo de estranheza. Até parte de uma ideia muito simples, que é... A minha cena é que eu escrevo e depois esqueço onde está. Eu tenho a ideia completa, mas o que eu tenho na cabeça é só um rascunho. Eu tenho ainda a primeira versão, quando a versão escrita já vai para aí na 10ª. Eu sou a versão alfa e já há uma versão concluída. A versão completa não me interessa, eu só trabalho com rascunhos. A ideia inicial era eu funcionar como uma espécie de desumidificador para a minha ex-namorada.
E, e ela teve tanto tempo comigo, por isso mesmo, porque gostava de ter o teto sem umidade. Mas ela não abandonou isso. Já não está comigo, mas em meu lugar, fotografias minhas. E ela espalha fotografias minhas pela casa e tem a casa impecável, sem umidade. E funciona tão bem que já partilha as minhas fotografias com as amigas. E agora toda a gente tem fotografia. Tem casas sem umidade. O arroz já tem inveja de mim. Quando cai o telemóvel para a sanita, basta pousá-lo ao pé de uma fotografia minha que no outro dia está bom. O que é chato é quando há sexo, depois é um trabalho do caraças, tem de arrumar todas as minhas fotografias. Isto é a versão sem ser condensada, isto é só. É uma ideia muito simples. Embora seja um tipo de humor que eu gosto muito, é provavelmente um tipo de humor que eu não tenho conseguido que funcione. Se eu fizer humor negro, funciona. Nonsense funciona. Humor negro, nonsense funciona. Agora, se eu fizer humor de observação e depois vou esticando até ao nonsense, tenho um beat, está em construção, que é a hibernação do urso. Para perceber se. Mas eu percebo. Eu tenho tentado fazer coisas mais nesse sentido também. O que eu estou mais a fazer agora é storytelling nonsense. Parto de algo normal, algo de observação, parece que está tudo normal, e depois vai ficando cada vez mais nonsense numa estrutura de história. Que é algo que funciona, consigo chegar a muito mais públicos assim. Havendo uma ligação, em vez de ser completo nonsense, de constantes chapadas na cara, sem interrupção, só um público muito específico é que aguenta isso. Agora assim, eu mantenho as pessoas neste caminho de história e de vez em quando vou dando umas curvas que Yeah. são curvas que são para portais que entram noutra dimensão e depois voltamos à realidade e vamos Sim, andando sim, assim. sim, 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 E sim. funciona muito melhor. Mas é difícil de facto chegar a uma conclusão em grande quando andamos nisto. É uma coisa que vai e vai e vai e vai e as pessoas e nós estamos à espera de haver um final em grande, uma conclusão, mas é de facto complicado. Não é uma forma que eu uso muito, mas é começar logo absurdo, Sim, logo ao começar a início. professor é mais fácil, assim. Estava eu no México, em Guadalajara, a receber um broche deste género. E depois Assim. meto o sombrero. A interação com a mexicana é porque é que eu estou com o sombrero, que é apropriação cultural. Agora é que estás a preocupar com isso? Nesta altura? Não dá para separar o ativismo do bros, pelo menos durante este pedaço. Antes aceito, depois também aceito, durante não. Aquela expressão muito. Não sei se é portuguesa, mas aquela do mamar à sombra. Pode ter duplo sentido porque há dupla sombra. É a barriga de eu ser gordo, eu zelo por ti para não teres cancro da pele e é esta a paga que eu levo. Venho para aqui para parecer e sou acusado de apropriação cultural. Então quer dizer que estes chapéus que estão à venda. Vamos lá ver uma coisa. Então há lojas para os turistas em que há sombreros à venda. Não é para comprar? Isto é aqui, é um país de fachada? Devia ter Pois. um aviso. Você comprou o sombrero, mas recorde-se, isto é apropriação cultural. Aliás, isto nem é do México, tem lá a dizer Made in China. Se a brincar comigo, eu vou para o México e vou comprar o quê? Uma Nossa Senhora de Fátima? É isso que queres que eu compre no México? A cena não é nada, é só estar no México a receber um broche com um sombrero. Andei ali e até funcionou. Aqui o que funciona é o pessoal perceber. Funcionou, foi eu estar divertido a dizer isto. As duas linhas. O facto de eu estar a receber um broche e o facto de haver um diálogo se isto é ou não apropriação cultural enquanto está a acontecer o broche. Realidades que normalmente não se encontram. Se quiseres terminar com alguma coisa, estás à vontade. Epá, nós estávamos a falar há bocado dos criadores de conteúdo hoje em dia serem os novos poetas e pensadores. E eu lembrei-me de algo Rua Diogo Sena, não é? Ah, não. epá, assim, epá, aí há uns dias ouvi um comediante que não vou dizer o nome dele para não o deixar envergonhado, porque o que ele disse é de facto muito grave, que é a Joana Marques é a Natália Correia de hoje em dia. Ui! Não fiquei muito chateado quando eu... Para dizer esta frase, deixa-me lá analisar sem saber quem é. Tu só podes dizer esta frase se não souberes quem foi a Natália Correia.
Mas essa pessoa sabia, essa pessoa sabia. Mas não sabes a ponto, não podes fazer essa ligação. Aquilo que acontece é, tu sabes o prestígio que está à volta da Natália Correia. Pois foi isso que me Logo, chateou. a Natália Correia é um daqueles bichos. É um daqueles bichos, seja... E não é por ser mulher. No campo das mulheres, devia ser estudado, mas no campo do ser humano, em Portugal, então, é um exemplo muito raro. Há, pá, aí, há outra mulher mais ou menos da mesma altura, que agora também está a ser estudada, que também dá literatura, essa conheço pouco, nem me recordo o nome. Maria Teresa Horta? Faz parte das Três Marias. A Maria Velho da Costa, mas na vida e na obra nunca conseguiram pô-la em caixinhas. Nunca. Sim, sim. Era sempre outra coisa. Era aquela coisa de os homens, ou seja, quem for, aquela coisa que ainda há, seja o homem de armar-se em bom e ela, se for preciso, eu estou aqui, então fodias-me, então quero ver isso. Esta arquitetura do machismo tóxico cai por terra quando bate com uma mulher destas de frente. E ela nunca recuou em nada, 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 e até há vários exemplos. Mas um dos amantes dela, que é um contista agora, tem contos do humor negro. É daqueles nomes em que há 50 poetas ou escritores com nomes parecidos, por isso eu não vou lá. É contos assim de nonsense, de humor negro. E eu não sei se uma das coletâneas em que tem os contos que eu gosto mais é O Homem de Barbas. Se a memória não me falha. Mas isto para dizer o quê? Há um episódio qualquer onde eles estão num espetáculo qualquer em que de repente a Natália está-lhe a bater com a punheta porque sim. Ou seja, este nível de liberdade, aquela liberdade que muita gente acha que tem, mas depois na prática não tem, e é a parte que mais me interessa, é uma poetisa do caraças mesmo. Essa comparação nem sequer faz sentido. Sim, é que seria por o quê? Porque são duas mulheres que criticaram a sociedade. Mas comparar o último, por exemplo, o último episódio da Joana Marques sobre o Diogo Faro e o Sena e aquele poema que ela escreveu sobre. São outros campeonatos. Não querendo entrar aqui muito pelo lado sério, mas já que estamos. No caso da Natália, podemos dizer que fazia crítica, seja crítica em prosa, na vida, em poesia. Na Joana Marques, ela não se atira para fora de pé. Exato, sim. Não se atira para Não é fora de crítica aos fortes, não é? É aos fracos, sim. E mesmo quando critica os fortes, a estirpe da Natália, onde podemos pôr, sei lá, o Cesarini. O quê? É um gigante. É para dar uma marretada no gigante, a gente dá uma marretada no gigante. O Cesarini, quando toda a gente estava a elevar a Deus o Fernando Pessoa. Eu acho que é uma daquelas mistificações que nós entramos aqui em delírio, que Fernando Pessoa não sei quê. Não é que seja mau, não é nada disso. Mas não é aquela coisa que quiseram fazer dele. Esqueceram os poetas todos. Há poetas muito melhores que o Fernando Pessoa. Já li algumas vezes o livro do Desassossego. Eu acho que ele é um dos grandes culpados. Fazer uma blasfémia é daquelas coisas que podia pôr extremamente desagradável. O livro do Desassossego é um dos grandes culpados para aparecerem figuras como o Pedro Chagas Freitas. Aquela prosa que está lá, prosa curta de parece que estás a dizer muita coisa, mas não estás a dizer nada. Há lá fragmentos que aquilo não é nada. Podes fazer uma boa comparação até no estilo, e há um livro com um estilo muito próximo ao do Desassossego, que é muito melhor ao Desassossego em todos os níveis. O Humus, do Raul Brandão. Também não nos podemos esquecer, ele morreu jovem, ele morreu, não chegou aos 40. Mas eu também acho que há propósitos diferentes e quando nós olhamos para o Fernando Pessoa, nós ignoramos uma parte do Fernando Pessoa que é a grande base de tudo aquilo, que é que o Fernando Pessoa é um escritor filosófico, é um escritor espiritual, Sim, aquilo é obra espiritual. Sim, O livro do Desassossego é muito inspirado na Voz do Silêncio da Helena Petrovna Blavatsky, que é a base, uma das bases da teosofia. Não sei se estás a par da história, de que ela foi para o Tibete e aprendeu, pronto, esteve dentro do budismo esotérico e aprendeu aquilo que mais ninguém sabe, que não está escrito em lado nenhum, e ela decorou o máximo que conseguiu, e depois escreveu um livro, ao estilo o livro do Desassossego, e a primeira tradução que houve em Portugal foi feita pelo Fernando Pessoa. Por acaso não estava a par. Sei aquela ligação que ele tem com outros místicos. Aquele que... Só isto daria uma conversa de 5 horas para ir ao detalhe. O que é que eu quero dizer quando digo isto? Mas, por exemplo, se pensarmos nos heterónimos mais conhecidos, aquilo são boas réplicas, mas ainda assim são inspirações mais ou menos diretas de um ou dois poetas. O Álvaro de Campos
é uma tentativa de ser um Walt Whitman. O Ricardo Reis é uma tentativa de ser, por exemplo, um Horácio. Às tantas, o melhor que sobra é o Fernando Pessoa ortónimo. Sim, sim. Sim, que ele é maluco e não sei o Sim, sim, quê. sim. Bem, Estas não, conversas todas. ou seja, ele continua no top dos poetas. Não está, se Sim. cá no Camões continua a ser muito melhor. Gosta ou não se gosta, continua a ser muito melhor. Não há hipótese. Para mim, gosto muito mais do Herbert Welder, do Cesarini, do que o Fernando Pessoa. Quando começo a ler o Fernando Pessoa, aquilo parece-me que fica sempre a meio caminho. Medidas bem as distâncias, se a Joana Marques faz crítica e a Natália Correia faz crítica, isto só pode conviver num regime em que houve tantas diluições, Sim, sim. isto já é só uma pinguinha de crítica. Como a figura do crítico desapareceu, o pessoal lida muito mal com a crítica, os críticos que existem já não estão a fazer bem crítica, estão a tecer louvores, coisas vagas, a dizer números, a dizer gosto, não gosto, mas não conseguem relacionar a obra com nada. E isto é válido no cinema. No cinema, se calhar, ainda é um sítio onde ainda estão mais ou menos, mas na literatura há cada vez menos casos, até porque dá muito trabalho. E, supondo, um livro como. Há um livro que eu gosto muito e quero relê-lo, só que dá um trabalho do caraças, tem 1000 e tal páginas, que é do David Foster Wallace, A Piada Infinita. A tradução tem 1000 e tal páginas. Idealmente, pelo menos uma leitura. Uma leitura demorada, depois escrever, depois se calhar voltar a ler certas partes, depois cruzar com outras coisas. Em Portugal não dá para pagar isto. Sim, sim. Pois o que surge são embusteiros. Gajos que leram outras críticas de outros gajos não sei de onde, cruzam e pode-se dar o caso. Eu recordo de há uns anos ter visto isso. Eram críticos a ir buscar coisas de críticos. Houve uma grande linhagem de críticos que não leu obra. Só estavam a criticar com base da crítica. E muitas vezes na comédia, nas questões mais comezinhas, o caso do Diogo Faro, assuntos laterais. É preciso que a Joana Marques fale para um lado ou para o outro para se voltar a falar para um lado ou para o outro. Isso faz muita confusão. Parece que há um gatekeeping do ódio. É como se fosse preciso alguém dar o sinal, é para falar mal, vamos todos falar mal. Se era mau, não começou aqui. Ou se era bom, a mesma coisa. E estas sinalizações de alguém faz um sinal de fumo, agora é para fazer isto. Há aqui 2 ou 3 pontos condenáveis. Aquilo que ele disse não é muito diferente daquilo que é dito por outros comediantes. Exato, sim. E aí é que podemos entrar aqui em terreno movediço. Ele tem aqui camadas que o fazem diferenciar dos outros, mas num dele mais básico de tens uma coisa, prometes que fazes uma coisa, não fazes a coisa e estás a dar desculpas, este é o guião usado por 99% dos humoristas. E só focando em podcast. Eu recordo-me ter começado a apanhar esse tique de isto é semanal, é mesmo semanal, e depois vou abrir um Patreon e coisas desaparecem durante 3 meses. É pá, aconteceu-me não sei o quê. Aqui se calhar até dou um elogio ao Faro. É criativo. Não vim porquê? Férias ao caralho. Se ouvires os podcasts dos outros humoristas, as desculpas são piores. Não tive tempo. Não tiveste tempo. 3 meses não tiveste tempo. Ao menos o Diogo Faro foi de férias. E também vejo o medo, às vezes expresso, outra vez subterrâneo, dos humoristas em relação à Joana Marques. Não existia, mas agora há, sim. Sim, quem é que vai ser o próximo? É porque ainda ninguém, e alguém vai ter que dar a volta a isto, porque eu acho que não é assim tão difícil dar a volta. O jogo não acaba aqui. Se és criticado pela Joana Marques, depois podes pegar em coisas da Joana Marques e criticar, porque toda a gente é criticável. Exato. O maior terror dos comediantes ser um humorista. Eu acho. Enfim, não sei, já me estiquei. Eu acho que damos por acabado o episódio e podes terminar da forma que quiseres. Eu não, tu sabes como é que é, eu nunca sei o que dizer nestas circunstâncias, portanto. Queres reformular alguma coisa que foi dita? Não quero. Não queres? Para mim acabamos assim em seco. Acabamos assim a seco? Não queres dar uma mensagem de esperança para o futuro? Para as gerações futuras? Não há esperança. Não há esperança? É essa a mensagem? É isso que vais pichar nos muros? Não... Eu acho que os ursos vão de facto mandar nisto tudo. Eu acho que todas as profecias do Quinto Império e não sei o que é que existem é para os ursos. Vou dar aqui um lamiré engraçado daqueles gozos que eu tenho, que é ver cenas estúpidas que os ativistas ambientais fazem, não terem estudado o suficiente. Aprenderam biologia na net, por memes, salvar um veado está prestes a ser devorado por uma cobra. O veado é mais bonito que a cobra. Mas a cobra, foda-se, não mereço. Há cobras que devem estar passadas dos cornos.
Quando vejo uma popa às cores, atrás do arbusto, eu passo-me dos cornos. A cobra teve durante não sei quanto tempo, às vezes está há semanas ou meses sem comer. Foda-se, finalmente, caralho, finalmente. Aparecem 3 gajos não sei de onde, cacetada na cobra. Isso, nem o viado percebe. Então, mas o que é que aconteceu aqui? Eu já tinha despedido mentalmente dos meus familiares. Os gajos que estavam lá perto a ver. Depois aparece o viado. Estou aqui. Estás aqui? O que é que aconteceu? Apareceram 3 gajos com o cabelo de rosa e salvaram-me. Mas porquê? Normalmente nestes vídeos o que acontece é que depois o veado torna-se extremamente grato à pessoa que o salvou e depois vai todos os dias à casa da pessoa, mas depois a história é contada de uma forma de que o veado está muito grato, então agora vem ter comigo todos os dias. Não, a família dele pô-o fora de casa. Por isso é que ele está lá. Quando ele chega lá, que é coisa de minutos ou de horas, o veado fêmea já tem outro macho. Isto é natureza, isto não podemos esperar. Mas para onde eu ia, há um urso pardo, albino, que é confundido com o urso polar. E então os ativistas voltam e meia pegam nele e mandam-no para o gelo. E o urso chega lá, depois tem de fazer o caminho de novo. E aquele urso deve estar a dias de começar a falar. Epá, foda-se! Fala logo português, não é? Foda-se! O azar é branco, no meio verde, destaca-se, deve ser bué de lixado para caçar, não é? Está sempre à vista. Ele Sim, só sim. consegue caçar a presas miúpes. Branco, epá. Há um mito segundo o qual o unicórnio perseguia as virgens. E depois partindo dessa premissa, mas nunca fiz. É uma ideia que eu tinha aqui na cabeça, já explorei em podcast. No dia a dia já é complicado. Pegam no helicóptero, um grande aparato. Devem ter que arranjar um helicóptero, não sei onde, toda a logística, transportam aquela imagem daqueles. Às vezes é um urso, às vezes é um rinoceronte, mas aqueles animais que andam no helicóptero, ele pensa: por que raio é que eu estou a voar? Porque é que o ser humano, em quase todo lado, há seres humanos. Olha, há um gajo parecido comigo. Se não fores racista, estás bem da bem. É claro que há animais que se adaptam a quase tudo. Estás num habitat que te é completamente estranho. E estás a olhar à tua volta e vês uma foca. Aquele urso nunca viu uma foca. Aquele urso nunca viu uma foca. Há um urso polar que fica... Este gajo parece comigo, mas eu sei que não é da minha espécie. Eu não estava bem onde estava. Uma provação. É um urso cristão, por isso é que estava a utilizar este... Estou safo. O gajo voltou, pega nele, leva-no outra vez. Estou desconfiado que os ursos polares que andam aí noutros sítios é tudo ursos pardos albinos. Estão a migrar para sítios que não é suposto. Não, são os albinos. Houve uma altura em que, munidos só com paus e pouco mais, conseguimos derrubar um mamute que é muito maior que nós. Nós pensamos que todos os animais são variações de gatos ou cães. Onde é que podem seguir? E está fechado. Podem pesquisar Afonso Alturas no Instagram e apareço eu, porque não há mais Afonso Alturas. Não vou fazer a piada que fiz na outra vez, por isso... Sim.